Internautas do portal Piauí Notícias, ontem no bairro Pau Ferrado, em Floriano, houve um crime, ou na verdade 2 pessoas foram mortas, e que um caso que chamou a atenção daquela comunidade, pelo menos de parte da comunidade. As mortes envolveram o Sérgio Vinícius, de 37 anos, casado, 2 filhos, e o Francisco Gabriel, conhecido como Fedoba, que seria a pessoa que teria tirado no Sérgio depois de ter sido morto por popular, por pessoas nas proximidades. O doutor José Neto é advogado, ontem esteve no local do crime, na residência e também na rua, e ontem mesmo combinamos para que ele nos concedesse uma entrevista sobre o caso. Ele está agora nos concedendo essa entrevista aqui no seu escritório em Barão de Grajaú. Doutor José, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Inicialmente, quem era o Sérgio Vinícius? Boa tarde a todos que fazem parte do Piauí Notícias. É um grande prazer novamente estar aqui para prestar esclarecimentos acerca de fatos, até mesmo do nosso trabalho, e também tentar esclarecer a população para que não venham a ter informações erradas, distorcidas. Bom, Sérgio Vinícius, para quem bem conhecia ele, era um rapaz trabalhador, tinha seu trabalho, ele era bem conhecido por venda de peças de motocicleta, câmeras de ar, óleo para motocicletas, e também ultimamente fazia linha para Teresina. Pai de família, amigo da comunidade, amigo da sociedade. As pessoas que tiveram o prazer de conhecê-lo viam que era um rapaz de sorriso fácil, brincalhão, uma pessoa que sempre estava ali nos grupos de futebol, de família humilde, mas sempre demonstrando muita honra, respeito para com os seus, para os seus próximos. Diferentemente do que possam estar falando, de forma bem distorcida, a família não tem conhecimento de qualquer ilícito da parte dele, qualquer envolvimento com ilícito da parte dele. Infelizmente, tendo em vista que a pessoa o qual foi o autor do crime de homicídio, Francisco Gabriel, por participar, por ter uma ficha criminal e ser conhecido perante os órgãos de segurança pública como autor de vários crimes, com a extensa ficha suja, uma ficha criminal suja, as pessoas acabam atrelando ao seu Sérgio Vinícius, o que não corresponde à verdade real dos fatos. Doutor José, de acordo com as informações já levantadas pelo senhor como advogado da família do Sérgio, ontem o senhor esteve no local, conversou com familiares, certamente com a polícia, com alguns amigos. O que contaram para o senhor em relação à abordagem? Como foi a abordagem do Francisco Gabriel, conhecido como Fedoba, que era conhecido como Fedoba, ao senhor Sérgio Vinícius, de 37 anos, na sua residência no bairro Pau Ferrado? Bom, no primeiro momento tentei respeitar o máximo possível a cena local do crime, até porque é de competência da Polícia Judiciária para fazer todo o levantamento, e para isso tentar ter todo o respeito com a cena do crime para que não possa atrapalhar nas investigações. Primeiramente tive o contato com a esposa, muito abalada diante da situação, e o que foi me passado. Inclusive já está nos autos do inquérito, que já foi elaborada a portaria, instaurada a portaria para essa investigação. O que foi apurado é que o Francisco, o indivíduo Francisco Gabriel, teria parado nas imediações, próximo à casa, já perguntando, lançando um apelido que todos desconhecem em relação ao Sérgio, que não tem qualquer relação com o Sérgio. Qual é o apelido? Ladeira, falando a palavra ladeira. Isso todos desconhecem. E não sei se por coincidência, o Sérgio estava saindo da sua residência naquele momento. Peraí, o Francisco Gabriel, o Fedoba, ele não chegou a citar o nome do Sérgio chamando-o para fora de casa? Não. Na realidade, ele abordou pessoas da vizinhança ali e já falando o nome Ladeira. Ele chegou perguntando onde morava o Ladeira, mais ou menos isso? Não, na realidade ele chegou, e aí Ladeira? Até o que tem se dito nos autos de investigação é que ele já chega com essa palavra. O Sérgio, naquele momento, ele sai de casa, não se sabe ainda se ele já estava de saída para algum lugar, ou se ele atendeu algum tipo de telefonema. A gente ainda isso tudo é objeto de investigação, ainda vai ser apurado. E o Sérgio tinha saído. Naquele momento,
esse rapaz, ele tenta um contato diretamente com o Sérgio, perguntando se o Sérgio conhecia, e o Sérgio, as pessoas o que dizem é que o Sérgio sempre foi bem solícito. E naquele momento atendeu ele chegou a adentrar a casa do Sérgio. Ele chegou de moto, usando capacete. Usando capacete, tirou o capacete, colocou a moto do outro lado da rua, né? Cumprimentou o Sérgio e já adentrando, né, por convite mesmo do próprio Sérgio. Então, como é que o Sérgio saiu de casa? O Sérgio saiu naquele momento, é isso que ainda está a ser investigado. Porque ele chamou pelo nome de Ladeira, que não é apelido do Sérgio, não era apelido do Sérgio. Como é que o Sérgio saiu? Em que situação? Mas aí é aquela situação, quando ele falou o nome Ladeira, ele falou num tom baixo, não dava para ele ouvir lá, né, da casa, perguntou ali próximo à vizinhança. O Sérgio estava saindo de casa naquele momento, saindo no portão, e aí ele fala com o Sérgio, diretamente com o Sérgio. Foi no momento que ele fala com o Sérgio, pergunta, e aí, me conhece? Sérgio atende ele. Que conhecia ou não? E aí, lembro de você, falou isso. Certo. Naquele momento, ele deixa a moto no outro lado da rua, o cumprimenta e fração de segundos, minuto, se escuta-se os disparos. O Sérgio o convidou, deixou ele entrar na casa? Sim, houve a recepção dele naquele Houve um momento. acesso do Fedoba à residência do Sérgio. Sim. Mas foi coisa muito momentânea, muito rápida, do momento em que ele adentra a residência e já inicia os disparos. Então, isso tudo está sendo levantado nas investigações. Não temos como dar muitas informações, até para que não atrapalhe as investigações, porque há várias linhas que a Polícia Judiciária, no caso, na qualidade de delegado de polícia, o delegado está como autoridade policial fazendo esses levantamentos. Doutor José Neto, assim que o Fedoba tem acesso à residência do Sérgio, ele automaticamente, o Francisco Gabriel, conhecido como Fedoba, ele começa a disparar contra o dono da residência, é isso? Pelos testemunhos que foram prestados em delegacia, não chegou a questão de minuto. Já se escutou os disparos. Após fechar o portão, fração de segundos, minuto, já escutou-se os disparos. Algumas testemunhas dizem que foi 4, 5 disparos. Isso tudo está sendo levantado. Isso na área interna, ou seja, dentro do muro da casa do Sérgio. Na parte do muro. Né? No momento, como eu disse, ao adentrar na residência, a polícia estava fazendo toda a perícia, não tive tanto acesso, até mesmo nem quis ter tanto acesso naquele momento, justamente para não atrapalhar as investigações. E a polícia ele estava na lateral da frente da casa dele, caído. Né? Doutor, as informações que obtivemos é que, ao ouvir os disparos, a senhora, esposa do Sérgio, teria saído em direção à rua, até para ver a situação dos filhos do próprio marido em relação à segurança, e que ela teria tido ainda não diria uma luta, mas tentou agarrar, tentou segurar o homem que teria disparado contra o marido, já depois de ver o marido no chão. Isso confirma? Confirma. Na realidade, ela teve um ato ali de desespero, um ato heróico também, pode-se dizer, de passagem. Trouxe um risco muito grande para a vida dela, mas uma coragem inigualável, né? Naquele momento, vendo o pai dos seus filhos caído ali, de bruço no chão, baleado, e ela, ao ouvir a batida do portão, que alguém estava saindo do portão, ela em seguida foi atrás, agarrou e passou a gritar para os populares. Por ajuda, praticamente. Pedindo ajuda e informando que ele tinha matado o esposo dela. Nesse momento, ele ainda subiu na moto, tentando sair naquele momento, empreender em fuga, só que populares, questão de 3 pessoas ali, ajudaram, pessoas próximos, conseguiram segurar. Teve uma luta corporal, tanto com a esposa do seu Sérgio, quanto também com esses populares ali, e ele chegou a desferir coronhadas na cabeça de algumas pessoas e ainda disparo. Houve um disparo de arma de fogo lá fora, efetuado pelo Francisco Gabriel, na tentativa de se desvencilhar das pessoas, de fugir, isso trazendo um risco iminente, tanto para a esposa do seu Sérgio, quanto também para os populares. Naquela situação, as pessoas usando de um meio proporcional, né, do meio do que dispunha naquele momento para tentar desarmá-lo e até mesmo para repelir a injusta agressão,
conseguiram pegar uma pedra, né? Conseguiu pegar uma pedra e naquele momento desferiu-se um golpe. Alguma das pessoas. Além da esposa dele, eram mais 2 ou 3 homens vizinhos. 2 ou 3 pessoas. 2 ou 3 pessoas a mais. Homens e mulheres, né? Também. Não era só ela de mulher, tinha também, eram homens e mulheres. E naquele momento, uma das pessoas conseguiu pegar essa pedra já, inclusive essa pessoa já estava ferida pelos golpes de coronhada que foi dada, foram desferidas pelo Francisco Gabriel, e com um golpe na região frontal conseguiu repelir aquela injusta agressão. Naquele momento, acreditamos pela colheita do depoimento, dos depoimentos que constam nos autos do inquérito, que ele já teria ido a óbito naquele momento. Foi um golpe forte que ocasionou afundamento craniano, né, até mesmo sangue, restos de parte do próprio cérebro, e a população, movido por toda a indignação que até mesmo da atitude dele de ir à residência de maneira tão fria. Então, naquele momento, vários populares indignados chegaram a arremessar, né, pessoas indiscriminadas, a arremessar objetos, pedras na região frontal. Contra o Fedoba, que o levou. Ele chegou, doutor José Neto, o Fedoba, a montar na moto para tentar sair antes dele ser agredido por essas pessoas? Sim, ele tentou. No momento ele conseguiu se desvencilhar da esposa do Sérgio, mas ela continuava agarrando e ele conseguiu subir na moto. Nisso ele tinha todo um acesso. Se não tivesse os populares ajudado, ele talvez teria matado ela, porque ele estava já tentando puxar a arma. E aí os populares chegaram, teve toda essa luta, a queda no chão e toda essa luta corporal. Doutor José Neto, nessa situação de agressão da esposa do Sérgio, evidentemente depois de ver o marido morto no chão, a situação dos filhos, eles presenciaram, eles saíram de casa para defender a mãe ou para ver a situação do que estava ocorrendo? Você tem essa informação? Infelizmente. Os 2 filhos menores? Infelizmente, o filho menor, ela tem um filho de 13 anos, outra de 5 anos, e o filho menor chegou a presenciar não só o pai caído, mas também toda uma situação lá de fora. E assim, no momento é bem delicado para toda a família, né? Principalmente para um menor de idade, tá vendo ter a perca do pai ali naquele momento e ver o desiderato, o agressor ali, né? Toda aquela situação que ele chegou a presenciar, infelizmente. Hoje o senhor teve contato com a polícia, claro, defendendo a situação do Sérgio, da família do Sérgio, que infelizmente ele faleceu. Qual foi, de acordo com a polícia, doutor José Neto, a arma usada pelo Fedoba para matar o Sérgio? Um revólver 38. Revólver 38. Isso, justamente. Tinha balas também no bolso dele, né? Foram 5 munições que foram utilizadas ali. Na minha opinião, foram 4 tiros lá dentro e mais um fora. Correspondia às 5 balas que tinha, das balas que foram deflagradas pelo esse revólver, mas ele tinha balas também, munições intactas no bolso. Bom, até o momento, para o senhor como advogado, para a polícia, para a família, não há um motivo aparente que tenha levado o Fedoba a tal ato. Tive uma conversa desde ontem de imediato acompanhei a esposa do seu Sérgio em delegacia, acompanhei também algumas testemunhas em delegacia para prestar esclarecimentos. Naquele momento tive uma conversa particular com a própria esposa e assim, é um caso desconhecido dos motivos. Lógico que temos algumas suspeitas, alguns indícios que até que é bem semelhante ao que eu penso também com o próprio delegado, mas são coisas que ainda estão em fase de investigação, né? E até assim a gente se reserva a não manifestar acerca disso, até mesmo para não atrapalhar as investigações. Doutor Zé Neto, em relação às pessoas que defenderam a esposa do Sérgio e que terminaram tirando a vida do Fedoba, essas pessoas já foram ouvidas? Tem alguém preso em relação a isso? Bom, em relação a isso, como eu já narrei, né? Ontem a esposa e testemunhas já compareceram à delegacia de forma voluntária, né? Em que pese a esposa já ter chamado pelo próprio delegado, eu fui acompanhando depois, logo após a polícia sair, acompanhei, ela prestou todos os esclarecimentos na data de hoje. Também já populares que estiveram envolvidos se apresentaram de forma espontânea, acompanhei em delegacia e assim, diante de todo o deslinde
da situação, diante de todos os fatos que estão sendo apurados, está claro que houve uma legítima defesa, tanto uma legítima defesa própria, quanto também de terceiros, pois naquele momento a pessoa que agiu e as pessoas que agiram que desferiram golpes enquanto ele estava vivo, que desferiu o golpe enquanto ele estava vivo, que ceifou a vida do Francisco Gabriel, agiram em legítima defesa para repelir aquela injusta agressão. Os meios consideramos inclusive moderados, porque ele estava com um revólver calibre 38 e a pessoa utilizou uma pedra para totalmente municiado e ainda com munição nos bolsos. Munições no bolso, então que poderia causar. Então assim, eu entendo como defesa que não houve sequer excesso na legítima defesa. E assim, o delegado está apurando, mas o que se vê a princípio, a priori, é que houve uma legítima defesa, um caso típico de legítima defesa, que é um excludente de licitude, e por tal razão não haveria a necessidade do decreto prisional, nem de uma prisão em flagrante, nem tampouco de um pedido de prisão preventiva aos envolvidos. Eu creio que as pessoas, os populares, os ouvintes do portal Piauí Notícias, se sensibilizam com a situação e assim, não é necessário ter um conhecimento jurídico aprofundado, mas se colocar um pouco no lugar do próximo, vai entender que naquele momento era algo que se esperava de qualquer pessoa na defesa do próximo, principalmente de um vizinho que era bem querido ali na região. Doutor José Neto, o que o senhor tem de informações em relação à vida pregressa do Fedoba? Bom, o que eu tomei conhecimento em delegacia já tinha outros conhecimentos acerca de um homicídio contra o próprio padrasto, isso ele já novo, tinha por volta de seus 16 anos, 15, 16 anos, ele foi acusado, foi indiciado a respeito desse homicídio, roubos de carros, de veículo, envolvimento com tráfico de drogas, com facções criminosas. Então, assim, por isso que está sendo feito todo um levantamento dos motivos, o que motivou esse crime, e está sendo feito todo um apanhado, todo um levantamento. Na qualidade de advogado da família e dos envolvidos que estaria acompanhando, junto à Delegacia de Polícia Civil, juntamente ao delegado, o deslinde dessa investigação para buscar os responsáveis, se houverem outras pessoas por trás disso. Isso quer dizer que, quando se fala em responsável, se houver por trás disso, poderia ter sido um crime encomendado, poderia ser... o Fedoba poderia estar agindo a mando de alguém, doutor? Todas as hipóteses são levantadas no momento que é feita uma investigação desse porte. Mas assim, me reservo também a esses detalhes, justamente para não atrapalhar as investigações. Doutor José Neto, nesse momento a família tem alguma proteção, apesar de que foram 2 mortes, o rapaz que atirou no Sérgio terminou morrendo, mas a família teme algo? Como é que você tem alguma informação sobre isso, em proteção da família do Sérgio? Nesse momento, como eu bem ressaltei, a família não tinha conhecimento de qualquer envolvimento dele com qualquer ilícito, não tinha prévio conhecimento a respeito do Francisco Gabriel, não tem conhecimento de qualquer tipo de rixa, problema dele, o que traz uma certa calmaria em relação a qualquer tipo de retaliação nesse sentido. Contudo, na qualidade de advogado, já estou buscando, junto ao próprio delegado de polícia, a própria delegacia, qualquer situação que possa trazer essa proteção à família. Doutor José Neto, muito obrigado pela sua atenção, por nos esclarecer alguns fatos, por falar e atender a nossa reportagem sobre infelizmente, esses crimes, né? Porque foram, na verdade, 2 crimes que ocorreram ontem. Muito obrigado pela sua atenção. Bom final de semana. Eu que agradeço o espaço que sempre é nos dado e agradeço o Piauí Notícias por sempre estar em busca da verdade e sempre buscando ouvir os 2 lados, sempre dando o espaço para o contraditório e para a ampla defesa.